debate. Boa noite a esse Brasilzão querido, amado, e o meu boa noite sofrido de hoje é para o nosso povo do Amazonas como um todo e de Manaus especialmente. Manaus essa semana praticamente não conseguiu respirar. Eu fico lembrando que karma é esse, que faltou oxigênio na época da pandemia e agora simplesmente a baderna geral das queimadas ilegais e a seca extrema. Então o povo de Manaus ficou numa classificação mundial com a segunda pior qualidade do ar no mundo. Muito grave isso, muito desgoverno isso tudo. Enfim, um abraço forte para todo mundo do Oiapoque ao Chuí, mas o abraço forte de hoje é para os nossos irmãos do Amazonas que estão amargando a pior seca da história. O Rio Negro está a 13 metros abaixo do nível dele e eu sei, eu já administrei uma seca mais moderada do que essa e eu sei que muitas vezes os rios dos igarapés secando, as populações ficam isoladas, muitas populações ficam isoladas, não conseguem acessar comida, remédio, acessar assistência médica, enfim. Está doendo meu peito aqui também, lembrando disso. Boa noite, dona Gisele. Boa noite, Ciro Gomes. Vamos ao Brasil Desvendado de Vamos hoje. lá. A newsletter dessa semana, ela traz 3 assuntos que estão tomando centralidade e gravidade no mundo. E você sabe, o Brasil Desvendado é uma newsletter que é aberta para os assinantes. Então, se você que está entrando conosco agora em todas as redes, a gente vai fazer essa primeira etapa da nossa live de hoje, eu e Gisele, aberta em todas as minhas redes, mas na segunda etapa a gente fecha só para os assinantes e quem quiser assinar ainda dá tempo. É só entrar no meu site, cirogomes.com.br, tem lá um botão para assinar e tem um outro botão para quem já é assinante, não é, assistir o bate-papo ao vivo. Significa participar, mandar questionamentos, perguntas e a gente vai responder isso. Eu gosto sempre de explicar por quê, que é assim, nós temos uma equipe trabalhando, uma equipe grande. Esse estúdio aqui, por exemplo, é alugado, tem uma série de pessoas alugadas. Eu trabalho a semana inteira levantando, fazendo pesquisa com muitos profissionais e a gente precisa pagar isso. E eu não quero fazer patrocínio, não quero alienar a minha opinião para ninguém, a não ser para você, brasileiro. Essa corrente de opinião, pequena, média, grande, enorme, não interessa, é para você que eu trabalho, você brasileiro livre, que não vai ver as coisas que você vê na newsletter, na nossa grande mídia. Infelizmente, falta isenção, falta distanciamento. Os 3 assuntos hoje, vocês vão reparar a necessidade desse distanciamento crítico. Nós vamos falar sobre esse nervosismo na área do câmbio, o real vai para 5, 5,16, 4,90, o que está acontecendo, o que isso tem a ver com a vida simples, humilde, da massa dos trabalhadores, da classe média e de todo mundo. Você pode pensar que não, mas essa taxa de câmbio mexe imediatamente com todas as coisas da sua vida real, o preço das coisas, por exemplo. No segundo momento, nós vamos discutir essa questão da segurança pública. Não é mais possível a gente adiar um debate profundo, né? Nós temos várias razões para isso, mas o que chamou a atenção agora para a newsletter se dedicar a essa reflexão foi aquela morte banal, absolutamente banal, de 3 médicos, 3 profissionais de medicina, passaram a vida inteira, se sacrificaram, fizeram residência, uma das profissões que exige maior vocação, maior aptidão, foram para um congresso no Rio de Janeiro, assistiram várias palestras, à noite foram tomar um chopp e simplesmente foram trucidados com dezenas de tiros para no dia seguinte a polícia vir com a versão de que foi um justiçamento por engano. Não é possível mais que a gente considere incidente a incidente. Aí lá vem o governo, vamos enfrentar as facções e a confusão na Bahia, governada há quase 20 anos, 16 anos inteiriço, não é, pelo PT e tal, vamos mudar e tal, e no fim, enfim, é o outro assunto, nós vamos examinar isso, como está e como poderia ser. Porque eu também faço questão, não quero mais, me volto a dizer, submeter minhas opiniões ao escrutínio eleitoral, não é? Mas eu acho que a minha obrigação para ajudar as pessoas de boa fé, independência, a entender as coisas, é seguir lutando pelo Brasil e nas trincheiras que eu puder lutar. E, por fim, o assunto mais doído, mais sofrido, é essa guerra, não é, bárbara, de lado a lado, não é, entre Israel e os palestinos, entre o Hamas e Netanyahu, não é, o primeiro-ministro, o governo, porque eu quero, e aí nós vamos discutir isso profundamente, nós precisamos separar o Hamas dos palestinos e precisamos separar
o governo de ultradireita quase fascista do povo de Israel, do povo judeu. São esses 3 assuntos principais que nós vamos tratar hoje aqui. Muitas perguntas e muitas dicas também, as pessoas pedindo aqui, já vi algumas coisas bem interessantes, e eu vou ler, depois que você falar, que a gente passar para a segunda parte, a gente vai ler as perguntas dos assinantes. Como é que faz para assinar? Então, para assinar, entre lá, cirogomes.com.br, você vai ver 2 botõezinhos, um é para quem já é assinante, clicou, vai abrir, lá, ó, ali bate-papo ao vivo, é para quem já é assinante, clica no bate-papo ao vivo, vai abrir, preenche com o login e senha. O login e senha que você usou. Muita gente ficou confusa com isso, viu, Ciro? E o nosso amigo Pipo, um beijão pro Pipo, né, Ciro? Um beijo grande pro Pipo. O Pipo tem o melhor restaurante, acho que um dos melhores restaurantes do Brasil, com certeza, sim, mas é disparado o melhor restaurante. Ele se perdeu com a senha. Então é o seguinte, o login e a senha é aquele que você fez na plataforma quando assinou. Isso. Então esse é o login e a senha. Se você esqueceu a senha, você entra lá, tem um botão na plataforma e você entra lá, esqueci a senha, eles vão mandar um e-mail para você, pelo mesmo e-mail que você credenciou e que é por onde você recebe a newsletter. Então, quem quiser participar hoje ainda já pode assinar a newsletter nesse botão, cirogomes.com.br é o site. Assine aqui. E assinando com cartão de crédito já vale a assinatura imediatamente. As outras modalidades, infelizmente, assinar a newsletter, mais a assinatura pode ser mensal, pode ser... Ou anual também. Anual tem um descontinho de 2 meses aí a menos. Ele fica com vergonha que eu fico. Bom, quando eu digo que o restaurante do Pipo é o melhor da cidade, não é publi. Não tem publicidade aqui. Eu fui falar para ele que não era publi. Aqui não se faz publicidade. Até eu já mostrei. Quem sabe, né? Até a água mineral. Essa parte é comigo. Um dia, quem sabe. Mas se o assinante me permitir, eu quero seguir, enfim, aqui devendo exclusivamente a minha condição de falar, de trabalhar, de produzir opiniões e análises a você, brasileiro independente. Mas vamos lá. O Brasil está vivendo de novo um nervosismo na taxa de câmbio. Taxa de câmbio, todo mundo já sabe, é quantos reais eu preciso para pagar $1. Aí alguém pergunta, mas e o povo está interessado em dólar, a classe média está interessada em dólar e tal? Não. As pessoas não compram dólar, é muito improvável que um pobre brasileiro, um vivente das nossas periferias, jamais tenha sequer a oportunidade de ver uma cédula de dólar. Porém, ao contrário do que o grande pacto elitista do baronato, que manda e desmanda na vida de todos nós brasileiros, não quer que o povo entenda, é que o Brasil internacionalizou praticamente toda a sua economia. Assim mesmo como eu estou dizendo, quase toda a nossa economia. Então, por exemplo, o cidadão, ele não compra dólar, não quer saber de dólar. Na hora que o Bonner está falando na taxa de câmbio na televisão, ele aproveita para ir no banheiro, ok. Porém, o que ele não sabe é que no dia seguinte, o preço do remédio, o preço da passagem de ônibus, o preço do celular, ou tudo mais, o pão, a pizza, tudo isso acompanha o dólar. Mais cedo ou mais tarde, mais rápido ou mais lento, acompanha o dólar. Por quê? O meu companheiro, meu militante já sabe, mas eu vou explicar. A gente não compra dólar, mas come pão. E o Brasil não produz trigo suficiente, que é a matéria de fazer o pão. Como não produz, tem que comprar de fora. Tudo que o Brasil compra de fora, a única moeda de curso internacional é ainda o dólar. Então, tudo que a gente compra de fora, compra em dólar. Se eu precisava de R$4 para comprar $1 de pão, e eu agora preciso de R$5,08, R$5,10, R$5,16, como andou batendo semana passada, para comprar o mesmo pão, significa que o pão ficou mais caro. E o remédio, a mesma coisa. De cada 100 comprimidos que estão nas farmácias brasileiras, ou de cada 100 xarope, ou de cada 100 fármacos que estão na farmácia, 86 vêm do estrangeiro, gente boa. O governo brasileiro torrando o seu dinheirinho, 17 bilhões de dólares, dá quase 85 bilhões de reais por ano, para comprar e gerar emprego na Índia, na China, na Europa, porque o Brasil está destruindo a sua base produtiva local. Pois bem, se tudo que vem de fora, os remédios, meio de diagnóstico médico, etc., vem de fora, subiu o real, subiu o valor do dólar, sobe o preço do remédio em real. Por isso esse assunto tem que ser popularizado, nós temos que ajudar, bora lá, todo mundo ajudando o nosso povo a entender. Pois bem, por que o dólar sobe ou desce?
No Brasil, eles botam na imprensa a manchete do dia. Então, se o dólar subiu é porque o Hamas atacou de forma covarde populações civis israelenses, etc, etc. Então, pega a manchete do dia e bota na conta do coisa. É mentira. O dólar sobe ou desce por conta do modelo econômico que nós adotamos no Brasil. E esse modelo econômico foi adotado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso e é mantido pelos 5 governos do PT com casca e tudo, sem mudar nada. Então a conversa é muito poderosa, mas o modelo econômico do Bolsonaro é o mesmo modelo econômico dos 5 governos do PT e é o modelo econômico administrado, imposto ao Brasil, em cima da perna, numa madrugada, eu sei o que eu estou dizendo, né, pelo Fernando Henrique Cardoso. Um dos elementos desse modelo econômico é o câmbio flutuante. Aqui a conversa é boa. Por quê? Porque qual deve ser o preço do dólar? Mal comparando, deve ser o preço da banana no mercado. Eita, que agora eu passei um exagero aqui um pouquinho. Não, é assim mesmo. Se tiver muita banana, se tiver sobrando banana no sábado, no dia da feira, o preço da banana, todo mundo sabe, cai. Não é isso? Se tiver banana sobrando banana, o preço cai. Ou seja, aumentou a oferta de banana, o preço da banana cai. Ao contrário, se faltar banana na feira e todo mundo estiver querendo, podendo comprar a banana, o preço da banana sobe. Mal comparando, é como funciona o mercado de câmbio, o mercado de dólar. Se sobrar dólar, o preço do dólar cai, que nem o preço da banana. Se faltar dólar, o preço da banana é a mesma coisa, sobe. Ou seja, é a lei da oferta e da procura. E aí vamos fazer a conta juntos aqui, que é o que a gente precisa aprender. Eu não vou encher o saco de vocês muito mais do que isso aqui, não. Então, veja, o Brasil tem uma conta com o estrangeiro. Tudo que a gente paga para o estrangeiro em dólar e tudo que a gente recebe de dólar do estrangeiro. Então, vamos lá. A parte mais conhecida, a balança comercial. Então, o Brasil exporta gigantescos volumes de soja, milho, boi, frango, etc, etc. Entra muito dólar no Brasil. Então, nessa conta comercial, está sobrando dólar, o nosso real vai diminuir de preço. Ou seja, o real vai se valorizar, o preço do dólar vai cair. Só que tem outras contas que a imprensa não conta muito para você. É um pouco porque é complicado e um pouco porque interessa que essa informação fique só nos que manipulam e ganham muito dinheiro com a tragédia do nosso povo. Então vamos lá, a conta de royalties. O que diabo é a conta de royalties? É o aluguel da inteligência dos outros. Eu estou lá, estou naquela câmara lá. É o aluguel da inteligência dos outros. O Brasil não faz o desenvolvimento tecnológico e precisa pagar para usar tecnologia em eletroeletrônica, informática, química fina, enfim, usar a tecnologia dos outros. Quando a gente usa a tecnologia dos outros, a gente tem que pagar os serviços, os royalties, em dólar. Esse buraco é gigantesco, já está passando de 10 bilhões de dólares. Turismo, um dos países mais lindos, de cultura mais exuberante, de povo mais fascinante do mundo, que tem a Amazônia, a Serra Gaúcha, as praias nordestinas, o Pantanal, que tem, enfim, Chapada Diamantina. Eu vou ser injusto aqui, né, de não dizer tanta exuberância, tanta alternativa, de uma cozinha maravilhosa, de uma cultura, de uma arte especiais. Pois bem, o Brasil recebe por ano de turismo mais ou menos o que Paris recebe. Uma cidade da França recebe por mês. O Brasil. Então, ou seja, nós mandamos muito mais dólar para fora, pagando o dinheiro que os brasileiros gastam lá fora, do que os estrangeiros trazem aqui para dentro. Então, o buraco na conta de turismo também. Para não compridar a conversa, tem um nome que é a conta final. Então, tudo que manda para fora, tudo que entra para dentro, de dólar, conta corrente. Essa é a contabilidade geral do Brasil. Pois bem, esse ano, quando a gente puxar a contabilidade do Brasil é sempre muito difícil. Andei vasculhando Banco Central, andei vasculhando Instituto Fiscal Independente, andei vasculhando Ministério da Fazenda. Os dados estão todos defasados. Mas eu fiz umas extrapolações, e mais ou menos tenho experiência nisso, e vão faltar esse ano algo ao redor de uns 30, 35 bilhões de dólares. Então, faltando dólar, ou seja, faltando banana, o que é que acontece com o preço do dólar? Aumenta. Essa é a primeira e estrutural razão. Está se aproximando o fim do ano e a conta final do Brasil é em dólar. Só que não é esse o único problema. Você tem alguns outros problemas que marcam, por exemplo, a data do que está acontecendo aqui. A mais importante, a mais grave,
é que a taxa de juros no Brasil é muito mais alta do que qualquer outra taxa de juros no mundo, mas está em queda. Um absurdo dos absurdos, criminosamente, mas está em queda a taxa de juros. Enquanto isso, a taxa de juros nos Estados Unidos está em alta. A aplicação de dinheiro, dólar, ela bota um olho no gato, que é segurança, e o outro no peixe, que é rentabilidade. E, mais ou menos, quem aplica dinheiro sabe, se você quer arriscar muito, o prêmio é maior. Se você quer arriscar pouco, tem mais segurança, o prêmio é menor. Pois bem, então, o que está acontecendo? A nossa newsletter meio que antecipou isso desde julho. Os americanos têm uma tendência de aumentar a taxa de juros. Já aumentaram bastante. No mercado, essa taxa de juros está para cima. Então, a diferença entre a taxa de juros do Brasil e a diferença da taxa de juros dos Estados Unidos, mais a insegurança que o Brasil gera desse buraco nas contas, é que faz o dólar ficar arisco. Então, tem muita gente indo embora. Por exemplo, do escândalo das Americanas. Você pensa, porque o Ciro fica prestando atenção. Olha aqui, do dia do rombo das Americanas anunciado para cá, 85% dos dólares que estavam no Brasil aplicados na Bolsa de Valores foram embora. Por quê? Porque aqui eles conseguem abafar tudo, não sai nada na mídia, é tudo escondido, é tudo protegido, ninguém foi punido até o presente momento, e pelo contrário, estão fazendo acordo, a newsletter esclarece também, com os grandões, deixando a maioria dos pequenos, quase 10 mil credores aí na Rua da Amargura, estão se acertando grandão com grandão, na contramão do que uma negociação deve ser feita sobre justiça, vamos dizer, liderança da justiça brasileira, no caso da justiça do Rio de Janeiro. Pois bem, do rombo das Americanas, a esculhambação das Americanas para hoje, mais essa notícia do juros dos Estados Unidos, 85 de cada 100 dólares que estavam na Bolsa Brasileira voaram, foram embora, foram-se embora, ou seja, está escasseando o dólar, e aí está a explicação por que o real está se desvalorizando, por que o dólar está ficando mais caro. Ok, isso tem consequências graves. Como eu disse, nós importamos remédio, importamos trigo, etc, etc. Isso gera, qualquer aumento do real em dólar, gera inflação. É uma conta certa, porque é uma inerência do modelo. Na hora que gera inflação, o modelo manda atirar com juro alto. O Banco Central está comprometido em cair o juro, mas as condições práticas do modelo mandam o Banco Central atirar com taxa de juros se essa escaramuça cambial continuar e ameaçar e ir contaminando os preços. Porque tem um tempinho aí que pode ser que vá e volte e tal, mas esse vai e volta em si já é um prejuízo extenso, porque você imagina, um investidor estrangeiro, ele não sabe o que é uma variação de 6% em 3 meses. 6% é o lucro de um negócio concorrencial. Como é que eu faço o cálculo? A contabilidade é toda em dólar, então eu faço o cálculo aqui que vai ser o dólar 4,80, de repente o dólar vai para 5,16, dá 6% em 3 meses, os estrangeiros não virão para cá o investimento direto. E aí vem a grande picaretagem com que se empulha o Brasil. Você hoje pega dinheiro em renda fixa, que vem especular, dinheiro que vem especular na Bolsa sem gerar um emprego, sem produzir um pão e bota na conta como se fosse investimento direto estrangeiro no Brasil. Esse país não é para amadores e, infelizmente, eles estão dando as cartas no Brasil, pensando que estão mandando, mas, na verdade, estão só fazendo o serviço sujo da agiotagem financeira local e internacional. Esse é o primeiro tema, por que a economia brasileira está experimentando uma amostra grátis da inconsistência do modelo econômico. Isso aí, ou seja, quem manda no Brasil? Quem manda no Brasil são os endinheirados, é a turma da grana que destrói e ergue coisas belas. No caso brasileiro, mais destrói do que ergue. É isso. E agora vamos ao segundo assunto. Vamos ao segundo assunto. Quanto é que está o tempo? Eu não quero... Já está indo uns 10 bem? minutinhos ainda para você. Então eu vou tomar um bolinho d'água. Repete aí como é que faz para participar da discussão. Vou em cirogomes.com.br, entra no site. Tem 2 botões. Para quem já é assinante, é mais fácil, mais simples, já clica lá, vai cair direto para preencher com o seu login e senha. E quem ainda não é assinante pode assinar, se for via cartão de crédito, já libera na mesma hora. E o login e senha é o que a pessoa usou. Login e senha é o que a pessoa usou para assinar. Se esqueceu a senha, manda lá, tem um botão lá na plataforma, esquecer a senha, eles mandam um e-mail
para restaurar a Ceia Nova. Isso. Não é isso? Entra lá, participa, ajuda a gente a construir essa corrente de opinião livre no Brasil. Bom, o segundo assunto é segurança pública. Veja, o Brasil... Está alto ali, não está não? O quê? O bastidor... Não, tá não. Isso aí é Não, é porque normal. eu fico pensando que é uma parte. Não, gente, isso aí, dramaturgia, cena de novela, a pessoa falava muito mais alto e não vaza, fica tranquilo. Você que Não, mas não é que vazar, é eu que estou pensando que estão me chamando. Então veja bem, desculpa a nossa falha. Então repare, segurança pública é um assunto que está no discurso de todos os candidatos, de todos os partidos, em todas as eleições no Brasil que eu conheço. Olha que eu conheço o ramo, estou nessa estrada aí há 40 anos. Eu nunca vi nenhuma eleição dos últimos 30 anos para cá em que a questão da segurança pública não seja posta em discussão, e até houve uma onda aí de eleição de policiais, de generais, de coronel, não sei o que e tal, na picaretagem eleitoreira de que essa coisa aí é que vai resolver o problema da segurança. Mas entra governo e sai governo, entra direita, entra esquerda, entra centro no Brasil, e ninguém faz nada. Duas expressões perigosas para uma pessoa que está tentando criar uma corrente de opinião equilibrada. Ninguém e nada. Mas eu vou dizer de novo, ninguém faz nada estrutural para enfrentar devidamente a questão da segurança pública no Brasil. Ciclicamente, a gente vê o assunto vem. A newsletter está tratando disso porque é um desses ciclos. O que está acontecendo nesse momento? Aconteceu o assassinato da Marielle, vereadora do Rio de Janeiro, ou seja, excepcionalmente alcançou-se um político, não que evidentemente não seja de você denunciar com toda a dureza, mas assim, por regra, os políticos, eles estão protegidos. Eu sei disso, porque eu fui governador, eu fui prefeito e tal, e você tem uma estrutura de segurança. E há uma certa proteção também de nomeada. Os bandidos, entre aspas, aí, ou sem aspas, eles preferem pegar as pessoas que não têm maior repercussão e tal, enfim, por covardia. Enfim, mas o fato é que mataram a Marielle no Rio de Janeiro, e essa coisa ficou muito grave, etc, etc. Mataram a mãe Bernadette, e aí a repulsa já é diferente, porque lá no Rio de Janeiro os governos são meio bolsonaristas, então quem matou a Marielle é uma coisa que todos nós temos que fazer mesmo, corretamente, porque até agora não entregaram quem foi o mandante e quais são os motivos reais da morte da Marielle. Mas é muito diferente, por exemplo, da morte da mãe Bernadette, que nós denunciamos na newsletter, que é uma negra quilombola do candomblé, que foi assassinada com 11 tiros dentro da sua casa, assistindo novela, com os netos, com os parentes, tudo dentro. E até hoje, como é o governo do PT na Bahia, ninguém diz quem foi que mandou matar, qual foi o motivo desse assassinato bárbaro da mãe Bernadette. Essas reações já mostram um pouco um problema grave que está na minha hipótese de por que não se faz nada definitivo e estrutural na área de segurança pública, apesar da promessa da discurseira de todo mundo. É que o rebate desse assunto na questão brasileira é muito diferente nas diversas classes sociais. Eu tenho para mim essa hipótese. Primeiro, os ricos privatizaram a sua segurança. A gente sabe disso, os ricos estão andando de carro blindado, os condomínios são cada vez mais fortalecidos com segurança privada, com cerca elétrica, com câmera de reconhecimento facial, com escambau, né? de tudo que há de aparato aí, quanto mais rico, mais sofisticado. Quando não, vão morar fora do Brasil, com uma das razões mais alegadas pelos ricos que estão indo embora morar fora no Brasil, os cabas da Americana moram na Suíça. Ganham seu dinheiro aqui, fraudam a lei brasileira, gozam da impunidade no Brasil, mas moram na Suíça. Pois bem, os responsáveis, os donos das Americanas. O povão também parece que desenvolveu uma espécie de segurança ao seu modo. É uma hipótese para a gente discutir, para entender por que a população vota em sucessivos governos que não lhe dão resposta. Porque, em última análise, se houvesse de fato preocupação popular com a segurança, governantes que pelo menos não prestem conta de tentar resolver o problema, de mostrar que estão atrás de resolver o problema, não deveriam ganhar eleições. E no Brasil, entra governo, sai governo, não fazem nada, quase que sai. Não fazem pi
disciplinar nada, né? Não fazem nada mesmo. É porque eu sou muito, assim... Animado. Animado? É. Não, animado não, é comovido. Demonstrar com o assunto. sua indignação. Você é indignado. Então, veja, por que o povão vota? Quinto governo do PT. Vota no Rio de Janeiro nas mesmas pessoas e tal, ou vota na Bahia nas mesmas pessoas, e todo mundo se queixando de segurança. É preciso, para primeiro lugar, parar para pensar. Porque numa sociedade madura, se o assunto é grave mesmo, nós temos que punir os governantes que não tentam resolver o problema. Não é que seja fácil, não. Mas eu vou propor aqui algumas coisas que podem perfeitamente e devem ser feitas de forma inadiável no Brasil. Pois bem, o povão, como não acredita mais que a segurança será provida pelos políticos e tal, o povão foi forçado a desenvolver uma espécie de convivência pacífica, ponho muitas aspas aí, porque eu não estou escrevendo, estou comentando, com o crime organizado, as facções criminosas e as milícias. As facções criminosas hoje dão as cartas em todas as grandes e médias cidades brasileiras, em todas. E é um fenômeno que está aí consolidado há pelo menos 20 anos, sem nenhuma inovação institucional. Não se mudou uma vírgula, lei nenhuma para enfrentar esse fenômeno, não se mudou a orçamentação, ou seja, quanto dinheiro você prevê para botar nisso, e não se mudou sequer o padrão de diagnóstico e de enfrentamento dos problemas, como eu, ainda que brevemente, faço nessa newsletter. Eu usei 2 newsletters para comentar, porque o assunto merece uma reflexão mais séria, não pode ser tratado com demagogia, enfim. Pois bem, o que acontece com o povão? O povão foi obrigado no Brasil, dada a impunidade e a absoluta conivência da estrutura do poder, do governo, com as facções criminosas, por ação, muitas já, e por omissão, todas, não é? O povão desenvolveu um modo de conviver. Como? Ele sai para trabalhar e a família fica no bairro, fica na periferia. Então ele mais ou menos já conhece o caminho. E as facções criminosas manipulam essa sua presença nas periferias do Brasil com 2 linguagens. A primeira é a linguagem do terror. Quem desacatar a ordem do chefão do tráfico, quem desacatar a ordem do chefão da facção, quem desacatar a ordem, está justiçado, sentença de morte. E a outra, que é mais complicado, é o clientelismo. Eles preferem, esses líderes do crime organizado, e isso a gente fica sabendo com clareza, eles fazem um esforço de legitimação para adquirir, ponham aspas aí, o bem-querer do povo. Ora, eles estão recrutando jovens para ser o avião do tráfico e dar para a polícia como se fosse, não é, realmente o enfrentamento do narcotráfico. Tudo mentira. Os grandões não moram na periferia, nenhum deles, moram todos nos bairros elegantes, etc. Aliás, alguém já viu uma ação dessas maluca da polícia entrar atirando para todo lado, com caveirão, com bala perdida, com criança morta e tal? Alguém já viu isso em algum bairro elegante do Brasil? Na Aldeota, em Fortaleza, no Leblon, no Rio de Janeiro, não é, nos Jardins, em São Paulo, não é, em Boa Viagem, no Recife, ou nos bairros elegantes de Salvador? Ninguém vê. Ninguém vê. Isso tudo já tem esse defeito que é de classe e de ir lá para cima do povão e tal. Mas o povão, então, tem muitas vezes mais medo da polícia do que dos bandidos. E não é para falar mal da polícia, não. É que com os bandidos, eles meio que organizam sua rotina. Eles meio que esforçados pelo terror e muitas vezes aliciados, o crime organizado está cooperando com as igrejas de todas as denominações, embora prefiram esse fenômeno novo das igrejas neopentecostais. E há até igrejas falsas, né, que estão acontecendo. Isso eu tenho muita intimidade para repartir isso com todos vocês. Pois bem, o povo então desenvolve essa convivência, não que não tenha muita repulsa, especialmente as mulheres. E eu estou fazendo esse diagnóstico porque a chave de resolver o problema passa por essa consciência. As mulheres estão vendo os filhos das vizinhas serem recrutados pelo tráfico, pela facção criminosa, e estão indo para a cadeia, ou vão morrer muito breve, muito cedo, muito jovens ainda. E estão com medo que o próximo seja o seu filho. Então elas engolem isso, aceitam isso porque não tem muita alternativa, mas elas estão prontas, elas não, o povão, mas as mulheres especialmente, estão prontas para, se o governo mostrar confiabilidade, que é no que elas não confiam, não é, ajudar a desfazer essa relação promíscua baseada no terror e no clientelismo. A partir daí, irmão, vamos conversar a coisa como ela tem que ser. Sabe qual é o orçamento da segurança pública do atual governo Lula? Do atual governo Lula? 863 milhões de reais. Milhões com M de mola, M de milho.
Só para vocês terem uma ideia se isso é muito pouco ou mais ou menos, eu vou esclarecer. O governo Lula já gastou R$ 1 bilhão, portanto, 300 milhões quase a mais do que com segurança pública, com propaganda. É isso. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. E para o ano que vem, então agora, tal, vamos lá, vamos lançar um projeto, toda a vida é isso. Tem um escândalo, mataram os médicos, a sociedade de classe média se assusta, começa a reclamar, a imprensa faz um barulho e tal, então lá vem um novo projeto, um novo plano e tal. Vai olhar a grana, meu irmão. Vai olhar a forma de enfrentar o problema para tu ver como é mentira. Pura e simples mentira. O governo Lula propôs para o ano que vem, ou seja, esse ano é o orçamento que foi votado lá para trás pelo Bolsonaro. Pois bem, o Lula, achando muito dinheiro para a segurança e anunciando de forma mentirosa providências, propôs um orçamento 1/3 menor para o ano que vem do que o ridículo orçamento desse ano. Volto a dizer, o orçamento desse ano em segurança pública é menos 250 milhões de reais do que o Lula está gastando com propaganda. Outro dia assisti o jogo do Fortaleza com o Corinthians, 2 propagandas do governo no intervalo só. É assim, você está vendo isso todo dia e tal. Vocês acham que a mídia que recebe essa montanha de dinheiro vai realmente ter equilíbrio para examinar as coisas do ponto de vista do interesse popular? É muito improvável que isso aconteça. Pois bem, o orçamento do ano que vem promete 1/3 a menos do ridículo orçamento desse ano. Então é mentira, não tem nada. Só com dinheiro, eu estou dizendo, não adianta, porque o modo de enfrentar tem que mudar também. Mas sem dinheiro não é possível enfrentar. E como é que é possível enfrentar? Com tecnologia e inteligência. E inovações institucionais óbvias que estão dadas aí pela experiência internacional, por um acumulado de acadêmicos que são especialistas no assunto, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um acumulado de contribuição importante para fazer, e assim, e a gente tem clareza de que não fazem porque não estão dando definitivamente prioridade ao assunto, apesar de mentirem para você que está inseguro, que está com medo, que vão dar prioridade quando algum escândalo maior acontece. O que é inteligência? Definitivamente não é isso. Violência policial, alô Bahia, violência policial, alô Rio de Janeiro, violência policial não resolve o problema. Aparato, confusão, bala perdida, sabe? Isso não resolve. De onde é que eu tiro essa constatação? 20 anos. Nos últimos 20 anos foi sempre assim que se enfrentou. E os números só pioram todas as semanas, todos os meses, todos os anos no Brasil. Portanto, devíamos abandonar de uma vez por todas esse equívoco. Não funciona. E o que é que funciona? Tecnologia e inteligência. Se nós estabelecemos inovações institucionais para criar recompensa, proteção, acordos internacionais até para retirar pessoas da comunidade e botá-las em outros países, desde que elas ajudem a desfazer esse conchavo, né, mórbido, aterrorizado do povo com o crime organizado. E aí você tem um punhado de coisas para fazer, mudar a legislação. Nós não podemos permitir que um júri popular seja a mesma forma de julgar que usa um marido translocado, que mata a esposa, ou uma esposa maluca que mate o marido. É o júri popular, porque o que é que o legislador quis? Quis que se julgasse essas pessoas no contexto também das suas emoções, das suas interdições culturais, das suas debilidades, etc. Não é para garantir impunidade, não. É para que a sociedade possa ela própria julgar. Faz sentido um criminoso profissional do crime organizado, chefe do narcotráfico, do contrabando de arma e de uma coisa, ser julgado assim por um júri que pode amanhã ser constrangido pelo terror, pela violência ou pelo suborno? É evidente que tem que mudar a legislação e todo crime organizado, facções e milícias, tem que passar a ser competência da Justiça Federal, da Polícia Federal, e esta utilizará tecnologia de reconhecimento facial, algoritmos de acompanhamento de lavagem de dinheiro. É uma coisa chocante, não se mudou nada no Brasil. Os caras tiveram tanto tempo impunes e protegidos pela omissão ou pela ação dos governos do Brasil, que não fizeram nada, absolutamente nada, esses últimos 25, 30 anos, 5 governos do PT. Eu falo isso porque eu não vou esperar que o Bolsonaro resolva isso. O Bolsonaro é da turma. O Bolsonaro é ligado ao crime organizado, como todo mundo sabe, né? O Queiroz, não sei o que. Então, eu espero é que o mundo progressista seja capaz. Não. Sabe o que o mundo progressista fez?
Ali criou, copiando dos Estados Unidos, a lei de guerra contra as drogas. Não é que isso não seja um problema, é gravíssimo, mas copiaram a estratégia norte-americana e, a partir dessa lei, que o Lula botou em vigor, enquanto faz o discurso de homenagem aos pobres, que faz discurso de homenagem aos negros, etc., etc., pois bem, essa lei botou 500 mil jovens negros e pobres da periferia do Brasil na cadeia. O primeiro crime, generalizadamente, desses 500 mil de garotos, não foi violento. Não é que seja inocente, eram aviões do tráfico e tal, traficando pequenas quantidades, etc. Mas na primeira condenação não havia nenhuma violência. Resultado, condenados foram para dentro de uma cadeia, essas cadeias se transformaram em verdadeiros feudos das facções criminosas, porque também o sistema penitenciário brasileiro tem hoje menos 300 mil vagas do que o necessário. Nós temos 1 milhão de condenados, se botar os mandados de prisão em aberto no Brasil, e só tem vaga para 600 mil em números redondos. Arredondando aqui os números, só para vocês verem o descalabro. E eles todos estão dominados pelas facções criminosas. Pois bem, o garoto que não cometeu violência nenhuma, na primeira noite que entra num presídio, ou se filia a uma facção criminosa, ou vai ser viciado e ou morto. Resultado, no dia seguinte, mais um soldado para o narcotráfico, para o contrabando de armas, para a violência mais violenta, para usar aqui uma expressão. Isso é o que nós precisamos pôr em discussão. Agora, ou bota isso em debate, ou para de se queixar, né, meu irmão? Porque numa democracia é assim. Se o cidadão, com seu voto, sanciona a omissão ou a ação irresponsável dos governantes, por que o governante vai botar a mão num vespeiro tão difícil de ser enfrentado como esse? Fica a reflexão. Bom, acho que está na hora. Acho que já passou da hora. Cobra. Falou que só o homem da cobra. Já tem uns minutinhos aí que você deu já a mais. Bom, eu vou então começar aqui o assunto e a gente vai então para a segunda etapa. Está acontecendo de novo. Vamos dar só um oi para quem a gente vai sair do YouTube e vai seguir a live no site. Sim. Certo? Eu ia dar, uma coisa aqui. ainda nas redes abertas. Então pronto, vamos lá, vamos seguir. E sigo lá adiante. Joia. Bom, eu vou fazer uma análise com todos vocês aqui sobre essa questão da guerra entre Israel e a Palestina. Claro que eu sei o nome de quem está envolvido e nós vamos tratar com clareza e nem sem medo de cara feia e de interdição. Aliás, nós precisamos equipar o povo brasileiro para discutir esse assunto sem ser obrigado a tomar o lado A ou o lado B, completamente ignorante por ideologia, por interdição ideológica, por intolerância, ou seja, por que diabo for. É um conflito muito complexo, muito difícil, sabe, expressões simplórias, rasas, estão muito longe de poder resolver o problema. Só para vocês terem uma ideia, no século XIII a.C., século XIII a.C., segundo a maior parte dos estudiosos, o povo, a nação judia, já estava sofrendo o constrangimento de diásporas, de humilhação, de terem sido banidos da sua terra, de terem desfeito seus laços, porque essa é a data do Êxodo. Moisés. Liderou uma insurgência contra o Egito e libertou de século de escravidão a nação judia. Eles, então, voltam para a Terra Prometida, que está ali ao derredor, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa, ao derredor de Jerusalém, mas também Belém, onde nasceu Jesus, enfim. Isso é. Então, veja bem de onde vem, ou você, irresponsável, que está aí cheio de razão, sabendo de tudo, sem parar um minutinho sequer para olhar as coisas, de maneira a resolvê-las. Sabe, isso aqui não é Corinthians e Palmeiras, para a gente ficar com torcida imbecil, porque a humanidade, nesse momento, tem uma urgência. Qual é? 2.200.000 pessoas de carne e osso, que podiam ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu avô, estão levando bomba, porque meia dúzia, para não dizer exatamente o número, 40 mil militantes do Hamas utilizam a linguagem extrema da violência e do terror para exercitar a sua luta por independência e por território. Então, por favor, se zangue comigo, mas ouça. Isso aqui não é briga de Corinthians contra Palmeiras. E um país como o Brasil tem obrigação, e a opinião pública internacional tem um papel central para fazer. A urgência é bombardear uma população que está fechada, cercada. 2.200.000 pessoas estão cercadas e levando bomba
mais de 7.000 bombas já foram feitas, mais de 3.000 prédios já foram destruídos, mais de 3.000 pessoas já foram dadas como mortas, fora as pessoas cujos corpos estão embaixo dos escombros dos prédios. E essas 2 milhões de pessoas, 1 milhão delas estão com 24 horas, mais 24 horas, obrigadas a sair das suas casas, sabe, correndo, sem saber se vão poder voltar, se vão levar seus pertences, nada, para se espremer no lado sul. Estou falando da faixa de Gaza. Deixa eu dizer para vocês o que é a faixa de Gaza. São 40 quilômetros por 10, 363 quilômetros quadrados, com 2.200.000 pessoas vivendo ali. Isso, se pegar a cidade de Gaza, que está ali no norte, onde agora está essa ordem fascista de sai agora ou vai morrer todo mundo, ou aguenta as consequências, numa punição de gente civil, de inocentes, mais de 1.000 crianças palestinas já morreram, mais de 1.000 crianças, porque corretamente Israel, se defendendo, tem todo o direito de se defender, e quer enfrentar o Hamas. Só que optaram por esse caminho, e aí não é o povo de Israel, é o governo de ultradireita deste pária internacional que é o senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que inclusive já devia ter renunciado, porque o Hamas entrou nos centros nevrálgicos da inteligência israelita, que é afamada no mundo como uma das mais sofisticadas e profissionais estruturas de inteligência militar do mundo. Como é que os militantes, os guerreiros ou os terroristas, que chamem como quiser, porque aqui o que importa é o substantivo, não é o adjetivo. Não é? O que importa é o substantivo, e o substantivo é negar a violência. Bom, eu estou com essa opinião, tenho aqui uma série de fatores, mas eu dizia para vocês que o assunto remonta ao século XIII a.C., se nós tomarmos a diáspora dos judeus, o sofrimento da nação israelita, dos hebreus, por Moisés. Mais recentemente, vejam bem, o meu nome, Ciro, foi dado pelo meu pai, historiador, em homenagem ao libertador dos judeus no século V. No século V a.C., de novo, a nação hebreia, os judeus, os israelitas, estavam de novo expulsos da sua terra e escravizados pela Babilônia. Pois bem, veio um rei persa, que hoje é o Irã. Vamos prestar atenção nisso. Isso tem a ver, porque a saída dessa confusão só vai ser pelo caminho da história e pelo caminho do direito internacional. E eu estou fazendo um pouco de história de tradição para logo mais falar no direito internacional. Pois bem, Ciro, o Grande, é o único gentil, ou seja, não judeu, que é citado como uma espécie de Messias pela Bíblia. Ele era um iraniano, um rei do Irã, o rei da Pérsia, e libertou os judeus da escravidão dos babilônios. Então, século III a.C., os judeus já estavam sofrendo. Século V a.C., os judeus já estavam sofrendo, não é? Diásporas e separação. Mas essa confusão atual tem a ver com a última forma de sofrimento e de diáspora dos judeus e dos palestinos, em função do desenho que as Nações Unidas, a ONU, deu para essa questão numa Assembleia Geral, a segunda Assembleia Geral, presidida por um grande brasileiro, Oswaldo Aranha, que fundou o Estado de Israel e, no mesmo ato, na mesma resolução das Nações Unidas, fundou o Estado da Palestina, independente, e definiu os seus respectivos territórios. Essa é a base da confusão que nós estamos vivendo hoje. Ou nós entendemos isso, sob o ponto de vista da história, das tradições, inclusive religiosas, e do direito, ou ficará essa torcida imbecil que hoje, por exemplo, um grupo de fanatizados foi fazer protesto em Londres, na porta da BBC, reclamando que a BBC de Londres está fazendo uma cobertura razoavelmente equilibrada do conflito, sendo uma estatal britânica. Para vocês verem o nível de fanatismo, o nível de violência. E aqui no Brasil a mesma coisa. Bolsonaristas e artistas pouco cuidadosos com as coisas, sempre vão na onda de qualquer coisa, se juntando para fazer protesto de A e de B, sem ter parado um dia sequer para entender o que é que de fato está acontecendo, não com o sentido de tomar lado. Nós não temos uma obrigação de tomar lado. Nós temos uma obrigação de pugnar pela paz, contra a violência, contra o terror como linguagem, seja de um grupo informal, seja de Estado. Porque, francamente,
bombardear populações civis, constrangê-las a um cerco medieval, tirando a energia elétrica, água, comida, remédio, e mandando evacuar em minutos hospitais e bombardear indiscriminadamente populações civis inocentes, isso não é senão crime de guerra. Eu vou então parar aqui para que a gente, dando um rapidinho intervalo, passe para... Não, direto, segue direto, né? Já não tem passa intervalo, direto? não, já passa direto. Então vamos... Bom, agradecer a todo mundo que está comigo nas redes. Por favor, assine a newsletter cirogomes.com.br. É com isso que você ajuda a sustentar um caminho de informação independente, um Brasil livre, que não seja, enfim, manipulado de lado a lado por essa polarização despolitizada que está levando o nosso país para o desastre. Então, vamos lá, gente, cirogomes.com.br. Dá tempo, quem não assinou ainda, dá tempo de assinar agora. É só clicar lá, assine aqui, preenche os dados e se for via cartão de crédito, já libera na mesma hora, não é isso, Aínsa? Vamos lá? Bom, então eu já estava tá dizendo... ok? Está pronto? Ok. E eu digo isso porque talvez a última nação do mundo que possa aceitar conviver com segregação racial, com preconceito, com justiçamento sem julgamento, é a valorosa comunidade judaica. Nós temos que ter clareza disso, por isso eu vou recuperar. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, de novo, os judeus estavam em diáspora no mundo inteiro. Diáspora sabe como é?